Olha, meus amigos, agradecer a Deus, agradecer a você, porque eu vou direto agora falar sobre o júri popular. Esse caso é um caso muito triste, polêmico. Nós já temos uma revelação bombástica com relação ao acusado que está sendo julgado agora no tribunal do júri. O caso Aniele, para só relembrar você, fazer ilustrar, era uma criança que estava com a mãe noite e madrugada ali no Cabo Branco e ela de repente pega uma carona no quadro de uma bicicleta e desaparece. Vocês lembram que na semana passada o advogado disse que não tinha prova que era ele e eu rebatido que também que não era. Não foi? Ele disse que não, ninguém provava que ele estava pedalando, mas também eu disse não tem prova que também não é, não é? Mas nós já temos uma revelação bombástica, o Águia vai aqui, vamos lá na tela. Nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, aconteceu pela manhã o júri popular de José Alex, acusado de matar a menina Aniele, de 11 anos de idade, onde o crime aconteceu em setembro de 2021. Na primeira fase do dia, foram ouvidas as testemunhas sobre o caso. O depoimento da delegada doutora Luísa Correia foi um dos primeiros a acontecer. A delegada deu um importante depoimento rico em detalhes sobre como aconteceram as buscas, como cada informação que chegava foi checada. Para a delegada, ficou claro que Aniele tinha total confiança em José Alex e por isso foi fácil da garota ser levada. Foi perguntado pela juíza doutora Andréa Carla, que presidiu o júri, sobre as acusações de que Alex teria sofrido agressões pela polícia de Pernambuco, cuja acusação foi feita pelos advogados de defesa. A delegada informou que as marcas de lesões em Alex foram ocasionadas sim pela polícia de Pernambuco, mas após resistência em prisão, ou seja, foi a atitude de contenção por parte da polícia pernambucana. A delegada ainda afirmou que no depoimento do acusado na delegacia, ele teria confessado esganadura na criança e ainda afirmou que estava drogado, mas negou que teria estuprado a criança. Após o depoimento de doutora Luísa, o delegado doutor Rodolfo Santa Cruz foi ouvido. Ele frisou que quando recebeu José Alex para colher o depoimento, destacou que o mesmo frisou que conhecia bastante a menina e a mãe Cíntia. O terceiro depoimento do dia foi o da mãe de Aniele, Cíntia Teixeira. A mãe de Aniele descreveu como reconheceu pelas imagens o acusado José Alex. As imagens foram questionadas pela defesa no momento do júri e apresentadas novamente em juízo para melhor orientar o júri popular sobre a identificação de Alex nas imagens. O júri popular é formado por 7 pessoas e tem a previsão de ser concluído por volta das 17 horas. Olha, pessoal, e agora nós vamos ao vivo lá do Tribunal do Júri com o Águia. Agora sim, o Águia, vai lá, Águia, boa tarde. Qual a novidade, em que fase está o julgamento? Olha, Vinícius, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão retransmitindo aí a nossa programação pela sua TV Arapuã. Olha, Vinícius, o tempo todo o advogado Alisson, advogado de defesa do acusado Alex, ele sempre alega que a mãe sabe quem foi que matou a Aniele, de apenas 11 anos de idade. Ele continua trazendo as suas informações através de vídeos e através de laudos, mas até agora ele não encerrou o depoimento dele defendendo o Alex, que é o cliente dele. Outros advogados de defesa também já trouxeram seus esclarecimentos. Advogados de acusação, o Ministério Público também já se pronunciou e eu acredito que esse julgamento vai se alastrar aí pelo meio da noite, porque até o jantar já foi pedido para todos os advogados de defesa, de acusações, para todas as pessoas que fazem parte da cúpula. E a gente continua por aqui trazendo todas as informações. A mãe da Aniele continua aqui também assistindo o julgamento. E a todo tempo, quando os advogados frisam o nome dela, ela sempre fica falando baixinho, dizendo que não tem nada a ver, dizendo que estava presa na época, que era para estar na cadeia, mas na época da pandemia ela tinha que estar em casa, mas não estava na praia, enfim. Ela é uma mulher que estava devendo à justiça na época
e era para estar no regime fechado. Mas como teve a pandemia, ela estava respondendo em casa. Então, quer dizer, prisão domiciliar, ela não era para estar na rua. Então, toda hora o advogado joga mais ou menos a culpa para a mãe da Aniele. Então, os advogados continuam por aqui ainda fazendo seus depoimentos, trazendo suas informações a respeito desse julgamento, onde o Alex é o principal suspeito da morte de Aniele. Dr. Daniel está narrando, ele também está jogando culpa no Ministério Público, dizendo que o Ministério Público não apurou como deveria ser apurado. Também ele trouxe alguma informação de que a delegada, a doutora Luísa, ela que está à frente do caso, não contribuiu, teve coisas que ela não correu atrás, não investigou, enfim. Tem muito segredo ainda a respeito desse julgamento aí à tona com o advogado de defesa do Alex, doutor Daniel, que continua falando para você que está em casa acompanhando aí a nossa programação. Só está faltando mesmo os esclarecimentos dos advogados de defesa, o restante já se pronunciaram. Então depois, com tudo isso, toda a cúpula, vai analisar para ver se na verdade o Alex é culpado ou é inocente. O pessoal que encontra-se aqui na plateia são familiares da mãe da Aniele, são familiares do Alex, são familiares tanto do acusado quanto da vítima que estão presenciando, alguns advogados também que estão aqui assistindo esse julgamento aqui no Fórum Criminal na João Machado. Portanto, Vinícius, a qualquer momento a gente retorna trazendo outras informações a respeito desse julgamento do José Alex, o principal suspeito de matar a Aniele de 11 anos. Volto com você. O Águia está falando assim um pouco abafado, porque lá realmente, eu quero até agradecer à Justiça, porque de forma geral eles não permitem muitas imagens não. Mas de um tempo para cá eles estão permitindo, né? Agora, Dayana, já houve uma revelação, né? O próprio doutor Alisson, o Daniel Alisson, ele confirma que quem estava pedalando a bicicleta era o Alex, não é isso? Essa dúvida já foi dirimida. Então é o que eu afirmava aqui no dia, foi na sexta-feira, né? Foi na quinta que nós entrevistávamos aqui o doutor Daniel, e ele disse: Vinícius, não tem prova que é ele. E eu disse: também não há prova que não é. Mas era. Eu tinha uma fonte fidedigna que disse que era ele que estava conduzindo a jovem, a Aniele, que só estava naquela condição de tranquilidade porque eu conhecia. Isso é fácil, né? Isso aí não precisa ser um expert na área da segurança, não é? Uma criança, ela só fica com uma pessoa em um local diferente se ela conhecer o companheiro, a companhia, não é verdade? Criança muito assim, cética, né? Criança primeiro não mente, não é? Quem mente somos nós adultos. A criança geralmente não mente. E criança não sai de mãos dadas, a não ser se o cara tiver muita lábia, é um caso raríssimo. E você vê essa imagem aí que nós dividimos agora, ele já confirmou que era realmente o Alex, só que o Alex foi deixar a jovem no local, mas não a executou. Ele atribui a uma outra pessoa. Vamos, Águia. Olha, tem um intervalo agora, pronto. Águia agora, ao vivo, agora, intervalo para o jantar. Vai lá, Águia. Faça a sua pergunta, Daia. Volta ao vivo nesse exato momento, aqui no Fórum Criminal, que fica na Avenida João Machado. A gente continua por aqui trazendo essas informações. Agora estamos no intervalo, né? Vou tentar conversar aqui com a mãe da Aniele, que está aqui com a gente. A mãe da Aniele, como mãe da Aniele, você está na expectativa de que o Alex seja condenado? Que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita, né? E que ele pague pelo crime que cometeu, entendeu? Fui muito afrontada aqui, mas Deus é quem me justifica é Deus, né? A todo momento o advogado do Alex, doutor Daniel, está jogando uma certa culpa para você. Agora em cima de quê? Em cima de que prova? Eu não sei, eu queria que ele provasse qual foi o dia que ele viu eu prostituindo a minha filha, como ele falou ainda, que eu nunca prostituí a minha filha, não. Minha filha é evangélica, uma menina de Deus, da igreja, do conjunto da mocidade. Eu nunca prostituí nenhuma das minhas filhas. Entendeu? Nunca minha filha foi para nenhum prostíbulo para ele dizer que eu vivia prostituindo as minhas filhas. É tudo mentira.
A sua expectativa de que ele seja julgado e condenado ainda hoje? A justiça de Deus é maior, Deus é o justo juiz, né? Que a verdade apareça, né? Porque muita mentira, muita coisa aí que só Deus sabe. Eu não preciso de mentir, eu só disse o que eu vi, entendeu? Agora ele falou muita coisa aí ao meu respeito e ele tem que provar que eu nunca prostituí as minhas filhas não, para ele chegar aqui e falar isso, entendeu? Minha filha está com Deus e ele desrespeitou a minha filha, disse que eu abandonava minha filha na praia. Nunca abandonei minhas filhas, nunca abandonei meus filhos. E ele falou também que eu vivia prostituindo a minha filha. Eu nunca prostituí minha filha, não. Bom, eu conversei com a mãe da Aniele, ela está aqui acompanhando o julgamento. Ela sempre está aqui disponível. O advogado, o doutor Daniel, sempre está querendo acusá-la, dizendo que ela sempre levava a filha para a orla, para prostituí-la. Mas agora eu conversei com ela e ela trouxe aí algumas informações, está querendo o próprio Daniel, que é o advogado de defesa do Alex. Doutor, deixa eu falar com o senhor, doutor Gilberto. O senhor que é um dos advogados de defesa do Alex, tem esperança que o Alex saia daqui? Sim, com certeza. A nossa equipe, ela está trabalhando bastante. Nós temos um arcabouço probatório que comprovam que o José Alex, ele não esteve no local do crime e nem teve participação com esse crime, que ocorreram diversas ilegalidades ao longo do processo. Contudo, o doutor Daniel, a doutora Mirella e eu estamos trabalhando incansavelmente para provar a inocência e que ele possa ser, ao final, absolvido. Doutor Daniel estava agora há pouco trazendo alguns depoimentos e ele está brigando muito com o Ministério Público, ele está culpando o Ministério Público de não ter avaliado bem esse processo? Infelizmente, o processo foi conduzido de uma forma não muito zelosa. Encontramos diversas falhas no inquérito policial e na condução durante o processo e nós temos que trazer à tona essa falha. São instituições de respeito que merecem credibilidade, contudo não são infalíveis e nós constatamos que no decorrer desse processo, desde a prisão ilegal até o momento de hoje, ocorreram diversas violações, diversas falhas, diversas irregularidades e nós temos que trazer à tona. Doutor Gilberto, só acredita que lá para as 9, 10 da noite tem terminado esse julgamento contra o seu cliente, o Alex? Possivelmente antes. Agora nós vamos à réplica e tréplica com 1 hora para cada parte. Em seguida vem a votação e logo em seguida o veredito. Então acredito que por volta de 8 a 9 horas nós já estaremos encerrando os trabalhos. Qual a sua expectativa? A expectativa é das melhores, confio no nosso trabalho, confio nas provas que nós temos e no conselho de sentença para que eles avaliem e possam chegar ao veredito de inocente. Bom, conversei com o doutor Gilberto, ele que é um dos advogados de defesa do Alex, que continua aqui no plenário e acompanhando aí todo o término desse julgamento. A qualquer momento a gente volta com outras informações ao vivo dentro do Rota da Notícia. Ô Dayana, fala com o Águia aí para ele entrevistar o promotor, né? Porque a promotoria foi acusada, né, como todo, não esse promotor. O doutor Demétrios Castor, ele, enfim, pegou o bonde andando. Não é que ele é incompetente, não é isso. O processo era de uma outra promotora, não era a doutora Artemise. E, claro, ele teve tempo de estudar, tudo, não é isso. Mas, assim, o que o Daniel está dizendo é que ela não foi zelosa com o processo, ou seja, deixou algumas falhas. E isso recai sobre o Ministério Público. Eu gostaria que o nosso Águia conversasse com o doutor que está representando o Ministério Público, que uma coisa é certa, o Ministério Público não é ministério, não é promotor de acusação, não. Ele pode pedir a absolvição também, antes mesmo de começar o júri. Se hoje há uma possibilidade de novas provas surgirem durante o julgamento, e o promotor pedir a absolvição. Já houve casos, vários. Nem acontece o júri. Ó, pessoal, eu denunciei, mas surgiu prova tal, e eu requeiro aí a juíza, a magistrada, a absolvição. Não tendo uma acusação, não tem mais júri. Quando há a réplica, é o seguinte: o que é a réplica? Há um embate, 2 horas para a defesa, 2 horas para a acusação, certo? Quando há mais de um réu, aumenta um pouco de mais 1 hora, aí é diluído nisso tudo. Mas, em vez de regra, é 2 horas para a acusação, 2 horas para a defesa. Já está com o promotor? É doutor Demétrio. Eu quero fazer essa pergunta a ele. Como é que ele se sente? Pois não, vai lá. Vai lá, Águia.
Doutor Demetrios, ele vai falar um pouco aqui, não do julgamento, mas sobre essa réplica ou a possível tréplica. O que é que o senhor acha desse momento? Eu ouvi atentamente o posicionamento da defesa e vou à réplica para rebatê-la. O que eu posso falar é isso. O processo está em júri, está em julgamento, e o que eu posso falar é isso. Vou à réplica e expor as palavras do Ministério Público, a tese do Ministério Público. O Vinícius Henriques, ele quer fazer simplesmente uma pergunta. Eu vou transmitir para o senhor que o doutor Daniel está alegando que o Ministério Público teve falha no processo. Não, a defesa é ampla, pode alegar o que quiser, mas eu não sou obrigado a aceitar o que a defesa diz. Então eu vou à réplica para pontuar isso. E a sua expectativa é que o Alex seja condenado? Não, eu não tenho expectativa, está na mão dos jurados, eu vou expor a minha tese e em seguida o jurado decide. Eu não falo de julgamento e resposta de jurado, cabe ao jurado decidir. A tese do Ministério Público vai ser apresentada, a defesa tem a palavra da defesa e cabe ao jurado decidir. Agora, a questão de não ter o material genético que prove o estupro, isso pode comprometer? De forma alguma, isso já foi falado, está sendo falado no júri, os jurados vão decidir sobre isso, eu não posso falar porque o processo está em andamento, em julgamento, eu não posso falar sobre isso. Está em julgamento, o Ministério Público tem um posicionamento, a defesa tem outra e está sendo posta ao julgamento dos jurados. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Obrigado, doutor. Um abraço. Bom, antes que eu entrei no ar, Vinícius, para conversar contigo, o doutor Demetrios me disse que poderia trazer algumas palavras, alguns assuntos, mas não por completo, a respeito do julgamento. Mas mesmo assim, ele trouxe algumas palavras que quem está em casa pode entender bem melhor o que ele quer dizer. Volta aos estúdios. Eu gostaria mesmo, se possível, que o Águia entrevistasse o doutor Daniel, porque o doutor Daniel foi quem fez a acusação. E eu queria fazer duas perguntas ao doutor Daniel com relação a isso, né? Pelo que eu estou entendendo, só tem uma inocente, já morreu, que é a menina. De certa forma, a mãe tem culpa nesse cartório. De certa forma, tem. Primeiro, ela não poderia estar onde estava porque ela era presa. Ela estava com medida restritiva de liberdade. Ela para estar em casa. Ela não estava. Ela conhecia ele e ela teve envolvimento com droga. A gente não pode obscurecer aqui. Eu não vou chegar ao ponto de dizer que ela tem a ver com a morte. Eu não vou chegar a esse ponto. Mas que houve uma negligência aí grande, houve. Grande. E esse rapaz aí, que está se dizendo inocente, eu não vejo nele, em estar em julgamento, eu não quero influenciar nada, de maneira alguma, mas tá um jogo de empurra aí, empurra para lá, empurra para cá, empurra para lá, empurra para cá, não é? Eu queria saber, doutor Daniel, por que tantas acusações contra a polícia, contra o Ministério Público, não sei. Pronto, vamos lá. Eu posso fazer a pergunta, Daia? Estamos de volta aqui nos corredores do Fórum Criminal e vou conversar com o doutor Daniel, ele que é o advogado de defesa do Alex. Qual é a sua expectativa? Boa noite a todos, boa noite, Vinícius. A expectativa é as melhores possíveis, né? Que é o que a gente vem sustentando durante todos esses meses que esse rapaz ficou segregado. Não existe nenhum laudo que ateste que ele cometeu nenhum crime com a Aniele. Foi brutalmente torturado, foi demonstrado os laudos e as marcas, né, no corpo dele. A prisão foi totalmente ilegal, isso também foi comprovado através de documentos. Então, assim, a defesa está tranquila e está confortável, só que aí é aquela coisa, como eu sempre falo para todos os meus clientes, eu não vendo resultado, o que eu vendo é serviço. Quem vai decidir se esse rapaz é culpado ou inocente é a sociedade. Então, o trabalho está sendo feito. O Ministério Público, com todo respeito a doutor Demétrio, que é uma pessoa querida nossa, da advocacia, está amparado somente em falácias. E nós, da advocacia, estamos amparados em documentos. Documentos esses já mostrados na televisão de forma constante e concreta. Agora está na mão da sociedade se realmente vai inocentar esse rapaz ou não. E nós acreditamos que sim. Vinícius quer fazer uma pergunta para você. Pois não, Vinícius, pode fazer a pergunta que eu retransmito aqui. Olha, primeiro, boa noite, e eu quero parabenizar o doutor Daniel Alisson. Uma pergunta é o seguinte: o senhor confirma agora que quem estava pedalando era o Alex. O senhor confirma isso? E por que ele fez isso, doutor?
Ele está lhe dando uma boa noite, lhe parabenizando e está perguntando se o senhor confirma se era o Alex ou não que estava pedalando a bicicleta. Não, negativo. Não foi Alex. Poderia ser qualquer pessoa. A população tem que entender, a sociedade tem que entender que nós vivemos numa cidade com quase 1 milhão de habitantes e o tráfego lá na praia, no horário de 5 horas da manhã, é constante. Eu tenho um laudo, pelo amor de Deus, eu tenho um laudo assinado por um perito do IPC afirmando que não tem condições de reconhecer nem que é a Aniele e nem que é a Alex. Aí como é que vem o Ministério Público e diz que é amparado absolutamente em quê? Em nada? Eu percebi, doutor, no seu depoimento que eu acompanhei, que o senhor está confrontando muito com o Ministério Público. O senhor acha que o Ministério Público não olhou com carinho todo o processo? Negativo. Se o Ministério Público tivesse olhado com carinho, não tinha tentado esconder provas, que foi o laudo da Kaline, onde a promotora pediu pelo indeferimento da juntada do laudo dela dentro do processo. Como é que é um processo de estupro? Aparece outra mulher dizendo que ele também a estuprou. Existe um laudo dizendo se ele estuprou ou não, eu peço para juntar e o Ministério Público diz não junte. Eu mostrei lá para os jurados. Então assim, tá de forma totalmente descarada. O que estão querendo é dar um cala-boca na sociedade. Como é que Cíntia vai na delegacia dizer que a filha desapareceu e estava quebrando uma medida protegida, estava quebrando uma condição imposta pela vara da execução penal? Porque a delegada não deu voz de prisão a ela e tinha dito assim: tudo bem, Cíntia, lamento, sua filha sumiu, nós vamos procurar, mas você está presa. Porque o telefone dela não foi recolhido. Ela já com histórico ficou fugada do sistema prisional durante 10 anos. Então assim, está sendo um juízo totalmente parcial. Existe aqui uma certa revolta da defesa, porque esse rapaz, com todo o histórico que ele tem, que nunca respondeu nenhum processo, nunca foi preso, nem por nenhum tipo de ilicitude, foi torturado, teve um cabo de vassoura introduzido no seu ânus, todos os laudos do IPC dá negado. Como é que um rapaz desse responde um processo desse preso? Agora, doutor, na réplica agora, o senhor vai dizer quem matou a Aniele? Não, ninguém sabe quem matou a Aniele, não. Quem matou a Aniele, quem sabe é a mãe, porque ela não estava aliciando a menina, prostituindo a menina, como o Alex mesmo falou, porque só ia ter condições de saber se tivessem recolhido o celular dela, que com certeza a dinâmica do programa estava no celular dela. E aí, o que é que acontece? Não, deixaram ela ir embora e jogaram tudo nas costas de Alex. Por quê? Porque é um coitado, porque é preto, porque é favelado e porque não tinha ninguém por ele. Então, assim, o sentimento da defesa dentro do processo é quem estava pregando no deserto. Mas hoje eu tenho certeza que ele vai sair daqui inocentado. É a esperança que nós temos. É isso, Vinícius. Ele disse que tem esperança que o Alex saia daqui e durma em casa ainda hoje. Exatamente. Inclusive eu disse a ele, Alex, fique descansado que a justiça está do seu lado. Essas 7 pessoas que estão aqui, que hoje representam a sociedade pessoense, vão lhe dar justiça e você hoje dorme em casa. A expectativa é essa do advogado de defesa. Vamos aguardar para que a gente possa trazer informações dentro do Rota ainda hoje. Vinícius, volto com você. Eu iria fazer outra pergunta ao doutor Daniel, com relação qual o grau de envolvimento no que ele apurou. Pronto, o advogado hoje ele tem uma possibilidade jurídica de fazer uma investigação, na própria advocacia, uma investigação paralela. Na visão de doutor Daniel Alves, o que é que a mãe de Aniele fazia naquele local? O que é que ela fazia na praia meia-noite, 1 da manhã, com as crianças? Eu quero que ele diga agora, o que é que ela fazia ali? Ela trabalhava de cozinheira, ela varria a rua, ela fazia o quê? A pergunta é essa, Águia. Como o Vinícius, ele também é bacharel em Direito e você é um advogado bem requisitado aqui na Paraíba, Daniel. O Vinícius disse que o advogado também tem o direito de fazer uma investigação. Ele quer saber o que era que a mãe da Aniele fazia de meia-noite na praia. O senhor tem conhecimento? Se ela estava trabalhando em bar, se ela trabalhava em outras atividades? Claro que eu sei o que ela estava fazendo, estava quebrando as condições impostas pela vara da execução penal, porque era para ela estar recolhida em casa desde as 13 horas da tarde do sábado. É isso que eu tenho. Ela não tem respeito nenhum pela justiça, ficou fugada do sistema prisional durante 10 anos, morando cada mês num bairro diferente e depois que foi recapturada fugiu novamente. Era isso que ela estava fazendo. E assim, a polícia pegou, soube disso e prevaricou quando não deu voz de prisão a ela. Então assim, foi um juízo. Eu tenho imunidade para falar porque a lei me garante isso para defender os interesses do meu cliente. É um juízo totalmente parcial. E aí, Vinícius, tá de bom tamanho ou você ainda tem outra pergunta? Não, tá de bom tamanho, parabenizar e vamos... Chego já por aí, diga a ele que eu chego já por aí. Terminar o Rota, eu vou comparecer aí para assistir, né, em loco, o desfecho do júri aí, tá bom? Obrigado, Águia, parabéns pela pergunta. Vamos ao local, né?
Meus amigos, minhas amigas, é complicada essa situação, viu? Como eu disse, no meu modo de entender, de poucos anos, de 30 anos de polícia, a única inocente aí é a Aniele. Isso aí eu afirmo. De uma forma ou de outra, alguém tem uma culpa aí. Se conheciam e tal, entendeu? A verdade vai aparecer aí.